mais sabotando propostas, experiências de autonomia e protagonismo nacional. Eu não sei se eu estou divagando muito, se está ficando claro para você, mas eu acho que são elementos que você precisa trabalhar, trazer para a gente entender concretamente essa construção da fome no Haiti. Até para você justificar o que você está colocando como fome cultural. Certo? Tem outras observações, né, sobre os artigos, tamanho da metodologia, por exemplo, do primeiro artigo, 6 páginas e meia de metodologia, mas que eu acho que são coisas menores que você vai poder discutir mais, né, com o teu orientador quando for definir que formato final vai ter o trabalho. Vai ser uma tese ou um conjunto de artigos. Eu senti muita falta também das referências de pensadores haitianos sobre o Haiti. Né? Da Christine Desorier, do Jean Just, aqui que fez o mestrado aqui em Pelotas, Providence, René Providence, não sei se você o conhece. Então, existe um acúmulo de produção de conhecimento em português, inclusive em francês, sobre o Haiti, né, de haitianos, que eu senti falta aqui no teu trabalho. Tem um trabalho, um livro, uma publicação muito interessante da antropologia francesa, que é Os Comedores de Terra, Antropologia de uma Patologia Alimentar, que é analisando justamente a construção desse ato de comer terra no Haiti, né? E em outros países que passam por essa situação de fome estrutural. Então, veja, tem a questão da formação anticamponesa, tem a questão do desmonte neoliberal que levou à fome aguda no país, né? E tem essa dimensão cultural, que não se insula desse processo de produção social, de produção material. Eu acho que isso está faltando no teu trabalho. Tá bem? Como eu te falei, eu vou passar depois essa versão para ti, né, das considerações, para você trabalhar melhor, né, conseguir discutir com o teu orientador o que entra, o que sai, o que vocês acatam ou não. Tá bem? Então, assim, era basicamente isso. Muito bem, professor Evandro. Desculpa, eu acho que foi demais, extrapolei a hora. Não, não foi não. Muito bom. Adorei te ouvir, mas vou passar por Etol, reagir às suas considerações, depois no final eu falo. Vai lá, Etol. Prof, primeiramente, quantos minutos que eu tenho para reagir? Porque olha as suas reações aí. Tem muito para reagir. Eu acho que eu vou te mandar um e-mail depois. Vai lá. Ainda bem que vai ser meu orientador, né? Porque tem Não muito sei, a falar. depois disso aqui, eu não sei se você vai querer que eu te oriente, tá? Com Não. certeza será depois dessa. Tem aquele anúncio, certeza é coral? Não sei se vocês sabem. Não. Então, professor, primeiramente eu parabenizo o senhor por conhecer, né, a história haitiana. E outra coisa que eu vou, antes mesmo de entrar nas pautas aqui, que eu coloquei não para rebater, mas para comentar, né? E na questão da tese por si só, né? O senhor percebeu do tempo que o senhor foi falando. Alguns desses caminhos, por exemplo, se eu fosse colocar um capítulo, talvez só sobre a história do Haiti, eu conseguiria detalhar mais, né? Você vai perceber bem na introdução, eu começo já a falar de algumas datas apenas, né? Então, essas datas é uma lista de datas. Então, se eu fosse desenvolver um capítulo histórico apenas, eu incluiria essas datas para ir falando de cada uma dessas datas. Aí sim eu contemplaria todo esse arcabouço teórico, né, propriamente dita. Para não esquecer sobre os autores, prof. Alguns autores haitianos que eu gosto muito, que eu quero usar, mas ainda eu não utilizei ainda. Eu tenho uma lista de autores, inclusive alguns já coloquei no quarto artigo, que eu coloquei aí como que vai ser comum descrição teórica desses próprios artigos. Da tese da senhorita da dissertação, eu não conhecia, ela não conhecia essa dissertação. Inclusive, também foquei mais nas teses, né?
Foi de 2019. Foi uma 2019. foi uma dissertação em interdisciplinar em ciências sociais e humanas. Sim, mas o do Gui eu conheço sim, da Unicamp. Né? Inclusive, não sei se eu tenho contato dele, eu mandei e-mail, queria que ele estivesse na minha banca, que a gente conversasse, não sei se é o mesmo que você está falando. Né? Ele fez a tese dele, eu acho que em 2016, né? E concluiu a tese dele. Então, voltando mais nas discussões. Prof, eu discordo com o senhor. Desculpa. Resistência. Que resistência? Resistência paga? Resistência financiada? Que tipo de resistência estamos falando no Haiti? Porque quando estamos tratando da questão numa perspectiva haitiana de resistência, estamos falando de uma resistência que é uma resistência naturalmente pela necessidade do povo ou uma resistência que é paga porque um governante financia essa resistência. E eu tenho um exemplo concreto. Para isso. Eu não sei se o senhor conhece a organização COS, que é uma organização do Jacmel. Não sei se você já ouviu falar. Então, essa organização é uma organização que financia os agricultores, né? Alguns agricultores que eles acham necessários para financiar. E esses agricultores, né, em certo momento, participam no ato que eles decidem que esses agricultores participam. Então, quando a gente fala de uma revolução haitiana, principalmente de ponto de vista moderna, quando pego traz a ideia de Coupe-tête Boulecai, dessa ideia de destruir propriamente as coisas feitas, elas não são resistência naturalmente pelo que está acontecendo. Um exemplo aqui na América do Sul, estamos tendo Bolívia. Bolívia é um dos países que eu gosto muito. Por quê? A maioria dos grandes movimentos, elas iniciam e depois, quando elas vão a fundo, elas só param quando recebem o que eles estão procurando. Que é diferente do Haiti. O Haiti, eu sou senador Lambert, do Sudeste. Eu pago, né, eu financio uma manifestação e esse financiamento de manifestação, ela vai atender apenas aonde que eu quero que vá essa manifestação. Então, quando eu trato da questão, eu não, como eu diria, não seria problema a palavra mais correta. Eu acho muito interessante a conexão da fome estrutural, dessas ideias estruturais, principalmente, propriamente dita, da professora Romilda, que combina com sua fala, porque é uma coisa que eu preciso me aprofundar. Preciso, talvez, retratar um pouco mais isso e demonstrar e convencer, de fato, a questão da fome cultural. Como mencionei antes, eu acho que eu falto da fome cultural, antes mesmo dos senhores comentaram. Então, é um dos motivos que eu não defino fome cultural. Eu não tenho condição hoje de definir fome cultural. Eu estou ainda tentando interpretar a fome cultural, que é uma grande diferença entre definir alguma coisa e interpretar algo, né? Essas duas conexões. E, nossa, são muitas coisas que eu tenho para comentar. Ai, Desculpe, ok. Etol, desculpe. Não, prof, é maravilhoso, prof. Não, desculpa não, prof. Eu amei, né? Amei. Prof, uma coisa também que eu adorei, que o senhor mencionou, que é Bamdiri não pas besoin produit. Bamdiri não pas besoin produit, ou não pas besoin faire production, que é um crioulo. Me dá arroz, vocês não precisam produzir, que é a sua fala sobre os Estados Unidos, o financiamento da produção. Só que uma outra fala minha que eu vou debater contra a sua outra fala, que é o seguinte: tecnologia arcaica, imprópria para uma cultura de uma propriedade de menos de hectares, que não faz necessário. Por isso que essas máquinas ficam na fronteira, que se transformam em ferro velho. Porque não tem condição. Não tem condição. No meu mestrado, por exemplo, eu trouxe os tamanhos das propriedades. Eu entrevistei 60 agricultores no Haiti. E esses tamanhos de propriedades, se for para usar uma máquina, por exemplo, teria que botar mais ou menos 15 propriedades junto para valer a pena usar. Por que você me dá máquina? Eu tenho um professor que trabalha, o professor Alberto, que trabalha com agricultura montanhosa.
Me ensina como trabalhar com isso. Não me ensina máquina, tecnologia arcaica. O mesmo que fez Brasil, por exemplo. Brasil, a partir de 2007, começou a enviar produto para lá. Na verdade, não foram de solidariedade técnica ou cooperação de solidariedade técnica. Foram cooperação paga. Foram um produto vendido por meio de exportações. Porque às vezes a gente confunde, a gente fala, poxa, o Brasil está ajudando o Haiti. Não, não está ajudando o Haiti. Está vendendo. Ninguém está ajudando o Haiti, de fato, né? Até essa compra desse maquinário inadequado para a produção no Haiti não partiu da decisão popular, partiu desses agentes estrangeiros, né, que você menciona no trabalho, mas que não desenvolve. Então, Sim. quer dizer, há uma apropriação internacional e das elites locais sobre o fundo público e a constituição de um Estado bonapartista que não serve a esses setores mais pauperizados da população. Sim, eu acho que tem uma bela pergunta, né, do Champs, quem manda no mundo? No caso, a gente perguntaria quem manda no Haiti, né? Eu acho que é uma bela pergunta a ser feita. E nessa perspectiva, prof, aí que eu vou me induzir para a tese de formato tradicional, né? De ter um capítulo de fato para poder trazer mais, né? Trazer mais um pouco. Por exemplo, eu sou um admirador, eu amo Toussaint Louverture, então eu queria trazer sobre Toussaint Louverture. Só que eu não tenho essa condição, porque se eu fizer um artigo, eu trouxesse 10 páginas sobre Toussaint Louverture, eu não tenho mais espaço para nada. Né? Então eu acho que trazendo aí no formato tradicional, eu acho que dá a liberdade de condições. Eu trouxe também muito interessante para trazer essa perspectiva de fome também, né? Luta pela política haitiana, você responde a partir de que resistência, quando eu mesmo faço essa pergunta a mim, que tipo de resistência que estamos falando, e de ponto de vista dos dados que a gente fala, para mim é um assalto à mão armada, né? É um roubo, tá, prof? Em certo momento, eu sou muito mais direto como eu gostaria de ser. Por exemplo, nesses momentos aqui, né? Para mim é um roubo, é um assalto. Né? Claro, tem coisas que a gente não pode escrever no texto acadêmico, mas falando eu digo que é um assalto, né? Em vários momentos, em várias ocasiões. E quando o senhor menciona Aristide, eu particularmente, eu morava no momento quando o Aristide estava, tá? Em vários, eu nasci em 85, né? Então, eu peguei o finalzinho do Totomacut e depois, né, claro, eu não tinha muito conhecimento porque era muito criança, né, que eu nasci também na República Dominicana e depois eu fui para lá, né? Então, pegando o Aristide justamente nesse contexto, né, de 90 e a gente pega aí o 2002, o que Haiti se transforma? Estamos falando de uma moeda de troca. E essa ideia de trazer o realismo subalterno, de discutir, dizer, olha, estamos falando de um país que não, por exemplo, eu não mando na minha própria kitnet hoje. Quem manda na minha kitnet é o meu vizinho. E ele disse o que eu tenho que fazer. E aí que a gente conclui com a ideia de mendigar o babezinho por dia. Porque eu te dou arroz, você não precisa produzir, enquanto você sai de 10 anos de embargos econômicos, a gente está falando de 1970 de embargos econômicos, né? Dizendo, não, então a gente não quer que o Haiti se transforme em um Cuba da vida, a gente não quer que nenhum outro país entre, tá? Considerando o Haiti como se fosse o teu quintal, é o teu quintal, nesse sentido, né? E logo você tem que pagar todo o dinheiro que você pega emprestado, porque justamente o próprio Estados Unidos foi embora e levou todo o dinheiro que tinha. Né? Então, assim, eu acho que nessa lógica toda, né, eu acho cabe ou um artigo sobre a história, né, para a gente contar isso, né, ou um capítulo. No caso, transformar o terceiro artigo, né, a gente pode até tirar os 20 anos de pobreza, né, e implementar mais essa discussão ali, né, para o primeiro.
E tem muitas coisas mais, prof. Eu acho que a gente conversa pelo WhatsApp, porque senão aqui os colegas já estão indo embora, né? Então vamos fechar por aqui. Maravilha. Mas, prof, eu sou muito honrado, muito obrigado mesmo pelo senhor ter aceitado, né? E agora avaliando o risco também de me orientar, né? De orientação. Obrigado. Maravilha, Evandro. Reforço aquilo que eu já falei antes, você sabe muito bem da minha perspectiva plural, e se você viesse aqui e falasse que o Etol quer ouvir o que eu falei para ele, não teria nenhum sentido existir um co-orientador. É justamente a ideia do co-orientador é alguém que possa fazer uma leitura diferente e acrescentar coisas que estão faltando. Então, fico muito feliz com a sua fala e com tudo que você trouxe, e com certeza você será co-orientador do Etol, e ele precisa também, e eu também preciso, né? Então, justamente para a gente conseguir enxergar mais coisas. Então, se você estava preocupado, não se preocupe, né? Este trato continua feito, tá? Bom, eu vou rapidamente fazer algumas colocações, serei bem breve, não vou ficar me repetindo aqui, antes da gente fazer uma reunião dos membros da banca para avaliação final do Etol, então. De tudo o que foi dito, não quero repetir, mas eu acho que tem cinco coisas bem interessantes aqui que com certeza a gente vai repensar e vai pensar sobre elas, né? Mas assim, falar um pouco do Etol, a experiência que é orientar o Etol também, né? Um aluno brilhante, com certeza que produziu um belíssimo trabalho que deu o que falar, né? A gente estava aqui falando nos bastidores, que banca legal, né? É muito bom ver o que você produziu, como as pessoas reagiram e principalmente como você reagiu. Então, acho que poucas vezes a gente tem um aluno que na sua banca defende tanto, né, a sua tese, no caso aqui o projeto. Então, te parabenizar por isso e dizer que é uma satisfação te orientar, né? Sou muito grato por essa experiência que eu estou tendo e está sendo transformadora para mim enquanto orientador. Então, parabéns pela sua trajetória, sua dedicação, né? E dizer para os membros da banca, o Etol está aí qualificando com 17 meses, é isso? 15? 17, né? Mas o Etol também tem um Isso, outro prof. recorde que ele defendeu a dissertação de mestrado com 1 ano e alguns meses, né? 1 ano, 1 dia, prof. 1 ano e 1 dia. Então, é um aluno bem precoce, né? E esse é um aluno que produz muito, lê muito, muito dedicado. Então, a gente também achou por bem qualificar esse projeto de tese antes da minha saída. Então, tem a capacidade intelectual do Etol, né, de fazer muitas coisas, e também tem a minha saída agora no mês de agosto para uma licença de 6 meses. Então, tínhamos que antecipar também essa qualificação do Etol, e eu julgo um momento muito importante porque dá tempo de mudar o rumo, acrescentar, tirar, enfim, a ideia da qualificação é isso. Então, você percebeu bem, foram todas contribuições muito valiosas, né? Leituras que se debruçaram com olhares diferentes sobre a tua tese, né? E com certeza nós vamos incorporar muito do que foi sugerido, né? Eu queria aqui me ater a 5 pontos desses que eu acho que são bem interessantes, né? Essa discussão sobre artigos ou formato tese, eu e Etol já tivemos, né? E também não chegamos num consenso, né? Ambos os modelos têm vantagens e desvantagens, né? E acabamos decidindo o seguinte: vamos ver como a banca reage a este formato, né? Mas ainda não, isso não está definido, é algo que eu, Etol e Evandro agora vamos sentar na sequência e pensar sobre as vantagens e as desvantagens de cada um dos modelos, né? Se num formato de tese tradicional ou se a gente mantém a sequência dos artigos, né? Mas independente disso, tem um segundo aspecto que foi muito bem levantado por quase todos, mas principalmente o Evandro agora ao final, necessita de fato desse capítulo histórico, né? Que na dissertação o Etol fez isso, foi algo que eu cobrei dele na banca, ele fez isso. Ou seja, você precisa
dizer, né, essa história, né, trazer essa história do Haiti, seja no formato de um artigo ou de um capítulo, que pode, nesse caso, agora vai ter um fio condutor, que é digamos assim, a construção e a manutenção da fome no Haiti. E aí você resgata a história, né, e vai trazendo os elementos que vão sendo relevantes nesse sentido. Então, a construção de um capítulo, né, ou de um artigo com esse viés bem específico vai ser muito importante. E aqui já achamos a tua participação bem pontual, professor Evandro. Acho que ninguém melhor do que você vai ter condições de acompanhar o ETOL nesta viagem, né, da construção e do resgate disso que a gente poderia chamar aí a construção histórica da fome no Haiti. Acho que é um capítulo importantíssimo que, de fato, precisa. Um outro aspecto, outros dois aspectos teóricos que foram levantados, eu juntei eles aqui porque são os dois elementos conceituais que compõem a tese aí do ETOL, fome cultural, né? Acho que precisa de um aprofundamento maior, né? Ou seja, o que é a fome, né? Conceitualmente, os diferentes tipos de fome, e aí literatura tem bastante, mas é preciso conceituar esses diferentes tipos de fome, sobretudo para você depois chegar no ponto de qual fome eu vou falar, né, e como surge a sua tese a partir disso, e, consequentemente, né, a discussão sobre cultura, né, que foi muito bem levantada aqui pelo professor Eric. Eu acho que é extremamente importante, né, conceitualmente discutir esses dois elementos, a fome e a cultura, né. Um quarto elemento, acho que a pesquisa de campo, de fato, é um problema que você tem agora, que sobre o qual você tem que tomar decisões, né? E aí, o caminho para essa decisão e tal não passa pelo número, e sim pela forma, pelo formato de como você vai fazer essa pesquisa de campo, dado todos os contextos, as condicionalidades que existem em torno disso. Então, o número aqui pouco importa, né? E sim o formato e como você vai conseguir, seja presencialmente ou, no caso, pelo que eu percebo, vai ser à distância, como você vai conseguir elementos qualitativos para aquilo que você de fato quer. Então, não se preocupar com números aqui, sim com o formato. Esse é sobre isso que temos que tomar algumas decisões, né? E a gente vai conversar. E, para finalizar, acho que a professora Romilda tocou muito bem no assunto, agora Evandro também. Bom, qual é, de fato, a tese do ETOL, né? Fome cultural é a tese, né? Não existe esse conceito, não está construído, você está propondo. Este é um caminho, por isso precisa discutir os tipos de fome para dizer se isso tem relevância ou não, né? E para isso que existe a qualificação. Aqui é o momento da gente tomar decisões, né? Fazer opções, né? E fugir das certezas, né? Aqui é o momento de colocar tudo em suspensão, e eu sou muito feliz, enquanto orientador, por esta banca desta tarde. Acho que sim, contribuições magníficas para a tua tese, para minha vida profissional, fantásticas, né? Então, fiquei muito feliz e, de fato, nós vamos ter que pôr em suspensão, né, a sua hipótese, a sua grande pergunta, ou qual é a grande pergunta, né? Essa tese vai responder sim, não, enfim. Eu acho que esses 5 pontos aqui, eu fui anotando várias coisas, mas eu queria só comentar esses 5 aspectos aqui que foram bem significativos para repensar agora, nesse momento da qualificação, o seu projeto, né? Então, te parabenizar mais uma vez e agradecer imensamente as contribuições de todos, né? Considerando o adiantado da hora, então, né, agora eu vou pedir para que os demais se retirem, a banca fica, né? E assim que nós concluirmos, eu chamo você de volta para as considerações finais e o parecer final da banca. Pode ser? Então, por favor, permaneçam só os membros da banca, os demais podem se retirar. Depois eu te aviso, Etol, no WhatsApp, aí você pode avisar os colegas. Pode ser? Perfeito, prof. Até já. Eu vou encerrar a gravação agora também. E isto não é